Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre avistamentos de OVNIs no Brasil em 2022, avistamentos recentes. Eu vou explicar para você a agenda da elite mundial, qual é o objetivo dos extraterrestres e você irá compreender o porquê a raça humana, geração após geração, cai em promiscuidade e o seu DNA vem sendo alterado. Então, fique até o final para você poder compreender de fato o que é a Bíblia, tá bom? Pois bem, eu recebi esse vídeo de um aluno meu, ok? Se tratando de um OVNI em São Paulo. O pessoal está no meio de uma festa e observa-se uma luz avermelhada se movendo livremente no céu, não respeitando as leis da física, tá? E as pessoas elas ficam um pouco apavoradas. Então, eu vou rodar esse vídeo para você poder ver, né? E nós vamos debater sobre esse assunto. Tem vários vídeos de OVNIs aqui. Esse aqui é o primeiro que eu vou mostrar para vocês, tá? E não esquece de compartilhar, deixar o seu like e divulgar nos grupos de família. Basicamente, o pessoal está numa festa. Eu vou rodar o vídeo de novo, tá? O pessoal está numa festa e de repente eles observam no céu uma luz avermelhada circulando livremente e ainda por cima não respeitando as leis da física, tá? As pessoas não estão preparadas para o que está por vir. Quando esses seres chegarem, e não duvide, meu irmão, você não contará uma dezena de anos para que esses seres se apresentem, e nem uma centena de anos. Serão poucos anos. Eu garanto para você que você não conseguirá encher a sua mão de dedos, né, alegando que cada dedo é um ano, antes que esses seres apareçam. Com toda certeza, esses seres já vão dar entrevista na televisão, né? Está se armando um grande circo para que isso aconteça. Para o bem ou para o mal vai acontecer, tá bom? E nada acontece sem a aprovação do Criador, tá? E aí, olha que coisa interessante. O pessoal, né, ficou abismado porque viu aí um OVNI. Pois bem, eu tenho uma outra filmagem. Essa filmagem aqui é de um ufólogo, ok? Vou tirar aqui o som, porque o som é uma música, né? Não tem pretensão de rodar isso aqui. Mas o ufólogo chama Pedro Ramírez, tá? E ele conseguiu bater essa foto aqui. Eu só não posso te afirmar se foi no México, né? Ou na região do Arizona. Eu sei que ele bateu essa foto aqui, tá bom? Saiu nos jornais de ufologia. Parece até uma bacia, né? Mas isso aqui é gigante, pessoal. Isso aqui é maior que um prédio, tá bom? E ele conseguiu bater essa foto. E eu já trouxe um documentário aqui neste canal, alegando para todos vocês que o motivo dos aviões usarem rotas de navegação e não poderem voar livremente é para não tropeçar nessas arcas imensas que ficam em cima de nós. Se você tivesse um óculos que pudesse enxergar seres e naves que estão invisíveis, você ia ficar abismado, porque o número de OVNIs que está em cima da gente chega, não no caso das centenas, mas das dezenas dos milhares, tá bom? Então é coisa para você ver e ficar abismado, tá? Mas eles estão muitas vezes invisíveis e muitas vezes se camuflando por nuvens, tá? E aí ele vai lá e consegue bater numa fração de segundos essa foto aqui, ó. Vamos assistir para você poder entender, ó. Ó, ele bate a foto e basicamente, né, numa fração de segundos você percebe aqui duas naves, ó. Ele está filmando um prédio e aí aqueles raios aparecem. E aí eu preciso dizer uma coisa para você que me assiste aqui, ó, tá? Quantas vezes que eu não falei que quando o céu estiver piscando, não representa o meio ambiente, não representa uma tempestade. Quantas vezes você que me assiste, o céu não piscou, ele piscou à noite, trovejou, mas não caiu chuva.
e você não entendia por que o céu está piscando, sendo que não está chovendo, não está ventando. Pois bem, muitas vezes são esses seres que usam esse tipo de camuflagem, não sabemos se é uma camuflagem ou se eles estão modificando o clima para reabastecer as suas naves através de raios, né? Não fazemos essa ideia. Ninguém ali bateu na porta desses OVNIs e perguntou, né? Mas olha só que coisa interessante, o céu piscando e esses seres aparecendo, olha lá. É uma fração de segundos, né? E você vê esses seres aí aparecendo. Chega a ser, assim, surreal, tá, pessoal? Chega a ser bem surreal. É até difícil para eu pegar a imagem aqui e tentar mostrar aqui para vocês, ó. Foi uma fração, assim, de segundos, ó. Eu vou pegar do começo aqui, né? Eu acho melhor. Mas olha só, foi numa fração aí de segundos, né? E a imagem, pessoal, é aquela imagem mesmo, mas foi numa fração de segundos, ó. Você vê duas naves, uma que é considerada como arca. O que é uma arca? São naves extraterrestres de colonização, ok? Elas estão presentes, camufladas em nosso ecossistema por causa da inversão magnética. Então essas grandes naves, inclusive o motivo entre o confronto entre Rússia e Paraná, Pururu, Ucrânia, por causa de arcas que estavam soterradas, né, estão sendo ativadas. Então, próximo da extinção da humanidade, essas arcas começam a ser religadas e basicamente são arcas de recolonização humana. E a próxima geração que vai nascer vai ser inferior à nossa. Eu não consigo imaginar uma geração pior do que a nossa, porque eu já acho que nós estamos no limite, num processo irreversível, onde o ser humano vai ser mais burro que um porco. E nós já estamos encontrando pessoas que são mais burras do que os animais. Então, eu não consigo imaginar como isso vai acontecer, mas eu entendo, né, as profecias bíblicas e o porquê a antiga aliança, deixando bem claro, para você que é redpilizado, a antiga aliança é uma luta pela preservação do DNA humano. Para quem leu a antiga aliança vai entender que é uma luta pela preservação do DNA humano. Noé construiu uma arca, sobreviveu ao dilúvio para preservar o DNA humano, porque o DNA humano estava sendo modificado pelos aliens. Estavam se criando híbridos. E esses híbridos estavam, além de serem maldosos, estavam desagradando ao Criador. E aí, Noé, né, que vem uma descendência pura, e a sua família, né, preservam o DNA humano numa arca, tá bom? Só para vocês poderem entender. Uma arca exatamente como essa arca que você está vendo aí. Noé, ele não sobreviveu num barco. O barco de Noé sobrevoava, tá bom? Os antigos tinham mais tecnologias do que a gente, tá? E aí, olha que coisa interessante, né? Isso aqui também é uma arca desses seres aí. Pois bem, cada vez mais está aparecendo, cada vez mais eles estão aí aparecendo e as pessoas ficam sem entender. Olha só, isso aqui aconteceu no Japão, agora aqui, ó, em 2022 aconteceu no Japão. Eu cheguei a noticiar sobre isso aqui, eu apenas pincelei, mas basicamente você vê, né, essas luzes circulando no céu livremente. O fato desses seres estarem circulando no céu livremente envolve duas características: próximo da inversão, logo eles têm essa permissão para poder assolar a Terra, e dois, a humanidade já está perdendo a sua salvação. Qual é a pessoa que clama hoje ao Criador para que seja salvo? Ninguém. As pessoas não querem mais saber do Criador, as pessoas estão trocando o Criador por meio prato de lentilhas. Logo, legalismo espiritual, né? O Criador permite que os seres humanos sofram na mão desses seres, já que os seres humanos estão indo para o caminho da escuridão, tá? E aí, ó, olha lá que coisa mais maluca, né? A filmagem no Japão de dois ângulos, ó. Você vê esse ângulo aqui e vê o outro ângulo ali, ó. Yokohama, Japão, ok? E você vê que também no outro lado aqui, ó, vou passar a imagem aqui para você ver, ó, Yokohama, tá? A filmagem, e você tem também aí a filmagem, ok? Esqueci o nome desse lugar aqui, ó, tá? Mas é do mesmo ponto de vista, só que filmados de lugares diferentes, ó. Essas luzes aparecendo em vários lugares, né? Isso, pessoal, a Bíblia nos ensina que essas luzes são consideradas orbes de luz, ou do linguajar católico, né,
hóstias celestiais. São seres ou entidades com grande poderio bélico, grande tecnologia, que ficam circulando pelo país. E você vê que o Japão não é um país cristão, tá? Muito pelo contrário. E todo país que não tem um alicerce no Criador, ele tem uma manifestação muito grande de seres espirituais. Vocês não fazem ideia como que a China é carregado, o mundo espiritual na China, ele é carregado. Todo aquele lugar que tem a ausência do Criador, tem a presença das trevas, tá? E aí, esses seres, essas hóstias celestiais, são seres energéticos ou naves energéticas. Ninguém bateu na porta para tentar entender o que é isso, mas são considerados como anjos, tá? E justamente esses seres que vocês estão vendo, já teve relatos de pessoas que tiveram pesadelos e quando estavam gravando a casa, a varanda, essas luzes estavam em cima da casa delas. Então, muitas vezes, quando o cara tem pesadelo, geralmente essas luzes estão em cima da casa delas. Não sabemos o porquê disso, mas muitas vezes é isso. E nós sabemos que esses seres se alimentam da nossa carga espiritual, tá? Você não faz ideia do que é o mundo. Se você soubesse, talvez você não sairia de casa, né? E aí a gente tem um vídeo, que é um vídeo de um meteoro caindo na Terra. Para quem não sabe o que é um meteoro, tá? Muitas vezes esses meteoros aqui são resquícios de uma antiga civilização, tá? Que foi eclodida para o flip ring, para uma parte do céu onde não tem gravidade, não tem densidade, né? Que é chamado flip ring, shock ring, é uma região onde o campo eletromagnético é nulo, e aí muitas vezes ele fica orbitando ali, e chega a um certo ponto que ele vai caindo gradativamente. Ano após ano ele vai caindo, até chegar o momento que ele cai na Terra. São dejetos de outras civilizações, mas muitas vezes também são estrelas caindo, tá? E estrelas são anjos aprisionados, né? Então, muitas vezes a gente enxerga isso aí dessa maneira, tá bom? Então, o que eu quero que você entenda aqui? Qual que é a agenda desses seres, né? O que eles querem? A antiga aliança, pessoal, é a luta pela preservação do DNA humano. A nova aliança mostra que você tem que batalhar para você preservar o seu DNA. O Apocalipse está aí para nos mostrar que o que vai ser salvo é o cara que quis preservar o DNA. Não é a boca fala o que quiser, meu irmão. O diabo, se ele quiser, ele clama a Deus também. Agora você será mensurado pelos seus atos também. E o Criador mesmo diz, né? O corpo é santo. Se alguém destruiu o seu corpo, Deus assim também o destruirá. O Apocalipse nos mostra que haverá uma marca, que aquele que colocar a marca, né? Não poderá, só poderá comprar ou vender quem tiver essa marca, e essa marca vai criar um tormento nas pessoas grande, tá? Não sabemos quando será essa marca, mas a regra na Bíblia é: não faça nada com o seu corpo. Se você não sabe o que é a marca, não entende a profundidade do que é a marca, não faz ideia que a marca pode ser física, a marca pode ser espiritual, o conselho de Moisés através de Êxodo, não faça nada com o seu corpo. Não faça nada que seja desconhecido a seus olhos e, se possível, não faça nada a seu corpo. Preserve o corpo que o Criador te deu. É essa a analogia bíblica. Antiga aliança, preservação do DNA, porque os nefilins, os híbridos, os anjos caídos estavam criando híbridos na Terra. Nova aliança, Jesus Cristo chega, nos ensina a preservar o corpo, nos ensina o caminho e que a gente deve nos afastar dessa manada. Então, isso que é importante você entender, tá? Por isso, esses seres estão modificando o nosso DNA. O ser humano vivia 1000 anos, tinha mais de 60 metros, o sangue humano era de ouro monoatômico. O ser humano, o cabelo do ser humano era como se fosse uma antena. A gente tinha mais virilidade, a gente tinha mais força. O ser humano conseguia se comunicar com os animais, o ser humano conseguia voar, o ser humano conseguia se comunicar telepaticamente. O ser humano tinha capacidade de modificação da matéria. O ser humano, pessoal, ele tinha uma capacidade... Quando o Criador diz, vós sois deuses, é porque o ser humano realmente tinha essa capacidade absurda de entendimento. Só que com o processo de hibridização, ano após ano, vai se criando híbridos, vai se modificando o DNA, o ser humano vai perdendo a sua essência, vai perdendo as suas características, até chegar o momento que nós estamos hoje. O ser humano não consegue sobreviver sozinho hoje na floresta.
O ser humano hoje não consegue chegar aos 70 anos sem a ajuda da medicina. O ser humano hoje não consegue fazer nada sem a ajuda do governo. Por quê? Estamos debilitados, estamos sendo enfraquecidos. Então, é uma guerra genética e biológica, tá? Onde hoje o objetivo desses seres é enfraquecer a humanidade para que quando eles aparecessem a gente fique sem resposta. E também o objetivo deles, além de enfraquecer a humanidade, reduzir o tamanho da humanidade, porque o Criador está reduzindo o tamanho da Terra. Se você não entendeu, a Terra ela tinha o dobro do tamanho, ela foi reduzida. A Terra foi reduzida, 1/3 da Terra está alicerçada. Provavelmente você já ouviu falar sobre terras além da borda, Lemúria, Atlantis, tem uma porrada de continentes aí perdidos e as pessoas não fazem ideia, né? A gente olha para a Lua, que era para... inclusive eu já coloquei um artigo, né? Eu vou dar uma pincelada aqui só para você poder entender. Eu já coloquei um artigo no meu site, tá? Falando sobre a Lua ser um mapa da Terra, um mapa plasmático. Então, muitas pessoas desconhecem isso, né? Mas eu vou colocar aqui só para você poder entender. A Lua, ela é um mapa plasmático da Terra, é um registro do que foi a Terra. E nós estamos vivendo, pessoal, apenas nessa parte aqui, ó. A outra parte foi pro ralo já, tá? Então, olha só, a Terra está sendo diminuída. Olha só, isso aqui era uma refração do que era a Terra, né? Você vê continentes, Atlantis, Lemúria, Austrália, América, Ásia, Europa. E basicamente, né, isso aqui é uma projeção da Terra, ok? E, né, isso aqui não tem muita referência não, isso aqui tem mais um pouco de referência. É uma projeção da Terra e a imagem que eu vou pegar para você é essa aqui, ó, que mostra exatamente o que seria a Terra. Ó, olha só, existe um círculo de gelo que impede os seres humanos de virem para esses continentes aqui, ó. Tá? A Terra ela tem um tamanho até maior do que isso aqui, ó. Só que o último reset fez com que o Sol reduzisse de tamanho, fez com que todos os recursos reduzissem de tamanho. Então o objetivo desses aliens estarem aparecendo é que eles vão remodificar a humanidade. A próxima inversão magnética, a Terra vai ter 1/3 do tamanho que ela tem hoje. Então, para o diabo, é muito interessante reduzir o tamanho da humanidade para que a humanidade possa habitar esse 1/3 do planeta Terra. Porque imagina agora a Terra como está e seres humanos de 60 metros. Não teria espaço para todo mundo. E aí eles vão reduzindo o tamanho da humanidade conforme Deus vai reduzindo o tamanho, né, da parte onde o ser humano pode atuar. Então, graças à nossa iniquidade, ao nosso pecado, nós estamos perdendo espaço de vivência e sobrevivência, né? Esse aqui é basicamente como seria, né, a Terra, que é uma refração do que seria o domo, tá? E aí, o que acontece é que nós estamos perdendo espaço. A próxima inversão vai ser 1/3 do tamanho. E aí, a gente chega nisso aqui, ó. Aí vem essa explicação aqui, né, que é chamada de Maranata. O que é isso? O que tem além do gelo? Será que depois do gelo tem mais continentes ou é um gelo infínito? E aí, né, nós temos aqui explicações sobre o assunto e as explicações são essas, que a Terra está diminuindo de tamanho, estão colocando uma camada de gelo protegendo o ser humano para que o ser humano não venha para essa região. Mesmo que o ser humano venha para essa região, o Sol só está circulando essa região. Então aqui é um frio extremo, menos 70 graus para menos, não tem iluminação isso aqui, é um frio, nada que está aqui está vivo. Então basicamente, o ser humano está aqui, ó, ele tem uma divisão para que o ser humano não vá para lá. Se você soubesse o que é a humanidade, você se voltaria para o Criador. Você aceitaria Jesus Cristo como seu Salvador o quanto antes, se você soubesse o que é a verdade. Tá? Não importa se você participa de seita, não importa se você é pobre, se é rico, não tem onde morar. Se você soubesse o que é a realidade, você se voltaria para o Criador. Tá? Então, basicamente, era isso que eu precisava falar para vocês. Por isso, essa agenda de OVNIs, ela vai ficar mais constante. Nós vamos ver mais OVNIs até que eles enganem a humanidade, reduza a população e os que sobrarem
né, não serão nós, nós não vamos sobrar. Os que sobrarem serão a modificação genética que eles vão fazer. Tá? Não sabemos se nós somos a última geração, mas pelo visto não somos não. Pelo visto ainda haverá mais uma geração depois da nossa, já que todos esses seres não estão se preparando para a batalha final. Eles não estão se preparando para guerrear contra Miguel e seus anjos. Eles estão se preparando para recolonizar a Terra. Existe uma diferença. Se eles estivessem se preparando para guerrear contra Miguel e seus anjos, contra Jesus Cristo, saberíamos que estávamos no final. Mas já que esses seres estão se preparando com arcas de que estão sendo ativadas para recolonizar a Terra, sabemos que nós, assim como Tartária também foi, nós não somos a última civilização. Haverá uma civilização que tudo parece que vai suceder a nossa, tá bom? Bom, falando disso, o que é importante você entender aqui? Quem quiser conhecer o meu trabalho, links na descrição, Tecnocracia, como é que você faz, por exemplo, 111 avaliações, nota máxima, para você ficar irrastreável. É extremamente importante. Eu coloco aqui nessas aulas, passo a passo, do que você precisa fazer para você se tornar irrastreável. Essa é uma das aulas que está disponível aqui. São mais do que 15 aulas, tá? Somente da questão de tecnocracia. Nós temos aulas de investimento em criptomoedas para você multiplicar o seu dinheiro, aulas de empreendedorismo bruto, mercado físico, digital, marketplace, tudo o que você precisa saber para você empreender e ter sucesso. Tem o meu contato pessoal para as pessoas que querem tirar dúvidas, segredos, frequências, arqueologia proibida, e também tem a prata coloidal. E outra coisa, nós temos 2 grupos, um grupo de Bitcoin, né, que eu atualizo com a minha carteira de investimentos, e temos um grupo Red Pilizado, que é um grupo exclusivo para os alunos comentarem assuntos aos quais hoje você aprendeu. Haverá uma criação de um 3º grupo, que é sobre medicina natural, onde eu vou revelar os meus segredos de sobrevivência, vou estar compartilhando coisas que eu jamais poderia falar aqui na internet, estará disponível lá no grupo, tá? Inclusive com a seguinte frase que eu deixo para vocês: nada é incurável, tá? Se você entendeu que nada é incurável, tem muita coisa por trás disso. Então, isso só vai ser divulgado dentro do conteúdo premium, dentro da comunidade fechada, a um grupo seleto de pequenas pessoas, visando não a divulgação do trabalho, mas apenas as pessoas que realmente precisam. Afinal de contas, nós somos impedidos de falar o que a gente quer aqui nas redes sociais. É só você ver a história do Brasil Resiliência Cristã, que eu tentei pincelar 2 conteúdos aqui no canal e ele foi derrubado 2 vezes, sem qualquer strike, os caras deletaram o canal. Então tem certos assuntos que somente de boca fechada, trancado debaixo de 7 chaves e em 4 paredes, que a gente pode falar. Então tem um grupo seleto que eu disponibilizo esse conteúdo. Se você quer fazer parte desses grupos, que é o meu contato pessoal, conhecer todo o meu trabalho a um preço acessível, tem links na descrição, eu tenho certeza que vai ser a melhor experiência da sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.